Olá, sou a professora Andréa Mendes e quero convidar você para mais 5 minutos de história. Hoje nós vamos falar sobre o processo das grandes navegações portuguesas a partir do ponto de vista de Antônio Borges Coelho. Ele escreveu um livro super interessante contando como os portugueses foram os pioneiros nas grandes navegações e como assim acabaram conquistando vastos territórios ainda na modernidade. Está pronto então para conhecer mais? Então fique comigo. Inicialmente, é importante lembrar que os portugueses eles são comparados aos argonautas liderados por Jasão. Jasão faz parte da mitologia grega e justamente saiu em busca do Velocino de ouro, algo extraordinário para sua época e que lhe traria grandes honras. Os portugueses também foram levados a buscar o seu Velocino de ouro quando resolveram, então, ainda no século XV, sair em busca de novas terras que os conduzissem diretamente à terra das especiarias. Naquela época, as Índias eram faladas no plural, porque se acreditavam que Índia, China e Japão faziam parte, então, de um território riquíssimo de mercadorias exóticas, diferentes e extremamente valorizadas no mercado europeu. Mas como é que nós podemos, então, definir os portugueses? Inicialmente, a gente pode pensar que esse foi um projeto de expansão territorial, tendo em vista o quanto o território português é reduzido comparado a outros estados europeus, mas também um processo de evangelização. Porque a Igreja Católica foi o braço direito dos reis portugueses em todas essas empreitadas, em todas essas grandes viagens. Também é fato que os portugueses saíram imbuídos do desejo de civilizar outros povos e assim concretizar o seu destino exposto lá nos Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Outro aspecto extremamente importante é sabermos então diferenciar se os portugueses são conquistadores ou se são colonizadores. Essa é uma discussão que o autor do livro, por ser português, coloca para a gente e que é de fato bem relevante, tendo em vista que nós estamos aqui fazendo um exercício de relativismo, ou seja, pensando a conquista, portuguesa a partir de um historiador local. Vamos então pensar por que os portugueses saíram do seu território lá no século XV e desbravaram o Mar Tenebroso ou o Oceano Atlântico. Inicialmente é importante lembrar a busca das mercadorias, das especiarias, como eu falei anteriormente. Mas também muitos deles buscavam fama e ouro, além de títulos de nobreza. Outro aspecto também que é essencial é saber que estes homens eram imbuídos de um forte sentimento religioso e que por essa razão também se consideravam em uma expedição religiosa para expandir o cristianismo e assim levar o evangelho aos povos nativos de outras regiões. Os portugueses, então, abriram novas estradas marítimas para o comércio e, assim, criaram, então, uma vasta possibilidade para os povos que vieram em seguida, como os espanhóis, italianos e franceses. Um aspecto que é essencial é a gente pensar que Portugal investiu nesse projeto de navegação durante muito tempo, inclusive criando um modo de navegação chamado de Escola de Sagres. Esse modo de navegação foi influenciado, estimulado pela nobreza, para que assim os navegadores portugueses, junto com cartógrafos também, pudessem ir cada vez mais longe e conquistar mais para a coroa.
Os portugueses faziam as suas viagens em diversos tipos de embarcações, não apenas as naus e caravelas que nós já sabemos, mas também levavam consigo frotas com diversos tipos de barcos que eram especiais e essenciais para outras funções também. Os navegantes não eram só os marinheiros, mas também comerciantes, religiosos e homens extremamente imbuídos de coragem e fé, pois afinal de contas não era fácil desbravar aquele mar tenebroso. Onde chegaram, então, fundaram as bases da colonização, a partir de fortalezas e fortes, sendo o Rio Grande do Norte um exemplo a partir da nossa Fortaleza dos Reis Magos, uma conquista posterior, do século XVI, mas que está dentro ainda desse aspecto da expansão marítima portuguesa. Espero que gostaram da aula e aguardo vocês na próxima. Um abraço, tchau!